Fundo GZIT11 está pagando 21% de dividendo ao ano. Será que é uma oportunidade ou uma cilada? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouco mais e entender o porquê desse dividendo está tão elevado nesse momento. Começando aqui pela cotação, o fundo está sendo cotado a R$ 44,64. Isso no mês de setembro de 2025, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui na imagem, a gente já consegue entender que hoje o fundo bateu a máxima nos últimos períodos de 47, a mínima de 33 e o dividendo médio em 21%. Quando nós tentamos entender aqui como é que está a cota patrimonial, nós vemos ali que a cota ela tem que ser cotada a R$ 90 para estar dentro do patrimônio. Então hoje ela está a 0,49 do valor patrimonial, o P sobre VP. Então isso traz um desconto aparente ali muito grande, mas mais à frente, na hora que eu entrar num processo ali que vocês vão entender um pouquinho mais que por que esse desconto está aparecendo e talvez já esteja sendo precificado dentro da cota. Quando nós entramos aqui no portfólio do fundo, nós vemos que o fundo tem 5 shoppings dentro do seu portfólio. Esse é um ponto bem importante, que ele está localizado ali na cidade de São Paulo e apenas um na cidade de Campinas, que também é uma região muito grande, muito populosa, e bastante fluxo de pessoas. Quando nós entramos aqui em cada uma das alocações, nós vemos aqui que hoje a participação do fundo é quase sempre majoritária, então 80% no Internacional Shopping, 98% no Prado Boulevard e 100% nos outros 3 shoppings. A área bruta locável é uma área bruta legal, né, bem expansiva. É claro que não é comparado com um shopping de alta magnitude, grande expansão, mas é um percentual legal. E quando nós vamos para a taxa de ocupação, 95,5%, que é uma taxa muito boa também de ocupação. 4,5% de vacância. Nós vemos ali que hoje tem alguns fundos que estão trabalhando um pouquinho abaixo disso, né? Uma vacância menor, então isso traz um pouquinho mais de segurança, mas aqui é uma vacância que está controlável, está tranquilo. Quando nós entramos aqui no NOI do fundo, nós enxergamos o seguinte ponto. O Internacional Shopping, hoje, ele é 65% da receita acumulada do fundo. Então tem uma concentração muito elevada aqui dentro desse único ativo. A gente sabe que se caso acontecer alguma coisa ali dentro, vai impactar diretamente o cotista, vai impactar diretamente as receitas do fundo. Então, essa distribuição, de modo geral, permite com que o PVP esteja trabalhando um pouco abaixo ali daquele 1. Justamente por isso, não é só dividendo que a gente tem que olhar. Tem que olhar também para a segurança que tem dentro do fundo. E dessa forma, 65% da receita vindo de um único ativo gera um pouco de preocupação. Automaticamente, esse patrimônio ele tem que ficar um pouco mais abaixo. Então, um pouquinho do patrimônio está nesse preço aí. Quando nós olhamos aqui a parte de receitas do fundo, comparamos com julho de 24 e julho de 25, por exemplo, a receita está muito parecida, né? Um pouquinho ali acima natural do crescimento do fundo. E também, quando nós olhamos para a despesa, aí levemente abaixo do que foi no ano passado. Quando a gente vai ali para o resultado e para a distribuição de maneira geral, nós vemos ali que isso está linear, então não é um problema, não estão distribuindo caixa ou alguma coisa assim que possa trazer um malefício ali no curto, no médio ou no longo prazo, estando alocado dentro do fundo. É um outro aspecto que eu vou trazer logo, que você vai entender um pouquinho por que está mais abaixo o PVP. Se você está assistindo esse vídeo e gosta de ter uma boa alocação, eu vou deixar meu número aqui embaixo para que você converse comigo para a gente entender como é que faz uma boa alocação recebendo proventos mensais, sem tanta volatilidade e com muita segurança. Vou deixar meu telefone, tem o QR Code aqui também no cantinho para você acessar. Me chama ali no WhatsApp que a gente conversa um pouquinho mais e aí eu tenho total certeza que eu vou te ajudar na elaboração do seu portfólio. Quando nós entramos aqui no endividamento do fundo, o fundo tem um endividamento que ficou 2 anos de carência e agora ele tem um fluxo menor para fazer o pagamento, né? Então pode ver aqui no ano de 2025 3 milhões, ainda que resta para pagar, 26, 20 milhões e depois ele aumenta um pouquinho mais esse fluxo de pagamento e vai sim penalizar um pouquinho mais ali o fundo. Também a gente olha que é um prazo de 12 anos no total, foi elaborado ali em 2021, então vencimento em 2033. Muito parecido com as dívidas de outros fundos também. Além disso, tem a questão de ser uma taxa bem abaixo do que hoje está sendo praticada no mercado. IPCA mais 5,89. Então está bem abaixo do que hoje você compra dentro de uma NTNB, que deve ser mais ou menos ali IPCA mais 7% quase. Quando nós entramos aqui no rendimento, nós vemos que tem essa distribuição já projetada ali de 78 centavos para os próximos, né? Então traz um guidance ali para os próximos meses. E nós vemos ali também que essa média de provento mês chegou a bater 2,1 ali em janeiro, quando a cotação estava lá embaixo, perto daqueles 33 que eu mostrei anteriormente. E agora ele já perto de R$ 44, 1,8 mês, já líquido de imposto. Então você pode ver aqui, de acordo com essa imagem,
que traz também ali essa linearidade de provento. Foi só o primeiro e o segundo mês levemente abaixo, natural, porque o fundo ele vai demorar um pouquinho para pagar nos primeiros meses, e depois disso ele teve recorrência ali de 78 centavos. Então, Jefferson, por que esse provento está vindo tão elevado? Vai permanecer isso daí por muito tempo? A resposta para essa pergunta é não sei. Mas por que eu não sei? Porque é o seguinte, pessoal, quando você olha aqui, o fundo ele vai ter duas características muito fortes na hora que fez a emissão, que é a classe A dos ativos, que é negociada em bolsa, que é no qual você está aqui querendo comprar o fundo, tem o fundo no seu portfólio, e a classe B, que foi lançado também ali essa mesma cota, só que vai ficar 2 anos sem receber provento. Então, hoje, essa classe A, que é 49% das cotas do fundo, está recebendo quase todo o provento que está sendo oferido ali ao longo do mês. Então, ela está absorvendo todo esse provento. Já a classe B vai fazer essa integração a partir de março de 2026 e talvez esse provento ele venha para baixo. E por que esse provento pode vir para baixo? Porque basicamente é o seguinte, a classe A ela vai receber ali 13% ao ano, essa é a meta dela de receber, tá? E aí, quando a classe B fizer parte desse valor, então automaticamente vai virar tudo classe A e vai ter o provento de maneira linear para todo mundo. Então, essas pessoas que ficaram na classe B sem receber provento vão começar a receber também. Então, esses 21% vai cair pela metade? Talvez um pouco até mais do que isso, porque basicamente o fundo vai ter então ali 51% de classe B entrando, virando classe A, que é 49% hoje. O provento pode e tende a ficar ali nessa casa de 12%, 11% isento nessa cotação atual. Mesmo assim, ainda a gente vê um desconto ali que vale a pena, né? Tem um percentual bacana ainda de gordura, mas tem aqueles aspectos que eu mencionei, que é um fundo no qual 65% da receita vem de um único shopping, então isso impacta bastante. Então por isso que tem esse prêmio de risco dentro do portfólio. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa aqui embaixo sua mensagem também. Comenta se você hoje tem o GZIT 11 e se tem interesse em comprar e como é que vai ser para você essa experiência quando a classe B fizer a integração da classe A ali e diminuir o teu provento, como que vai ser para você essa expectativa. Beleza? Valeu!